Olá, e a gente continua com essa proposta do Com a Palavra, a propósito aí desse momento, né, que Alagoas, que o Brasil está passando do exercício da democracia por meio desse momento significativo que são as eleições, né? A gente está nessa proposta aí, trazer pleiteantes, sobretudo, ou seja, candidatos a alguns dos cargos eletivos que vão estar aí nas urnas em 2022 e trazendo mais de uma edição do Com a Palavra por semana para tentar prover para você, nosso seguidor, nossa audiência, o maior número possível de informações, de respaldo aí para que você possa fazer um bom momento e, claro, dando voz, dando vez a alguns desses candidatos, mas também cobrando, claro, a gente faz perguntas aqui, faz questionamentos também. Em relação à pessoa que vamos entrevistar, que temos o prazer de receber nesta edição do Com a Palavra, o que a gente pode começar é o seguinte: uma história de vida de inspirar. A vida como empreendedora começou com um mercadinho que fechou devido à inflação. Pois é. Mas aí reabriram o negócio, ela e o marido. E dos dois apenas que tocavam o negócio, isso há alguns anos, que a gente vai omitir, por uma questão de delicadeza e cordialidade, de alguns anos para cá. O que começou assim. Hoje são 5 empresas e dos dois, mais de hoje, 1.200 empregados. Temos o prazer de receber a empresária, ex-vereadora e candidata a deputada federal, Ana Hora. Bem-vinda. Eu queria agradecer, Felipe, essa oportunidade. O prazer é nosso. Bom, inicialmente, aí, candidata a deputada federal. Isso. E pleiteante a esse cargo pelo PSDB. Isso. Eu recebi um convite do PSDB neste ano para poder sair candidata a deputada federal. Hoje eu estou, além de candidata a deputada federal, sou presidente do partido, né, do Estado, como presidente do Partido Mulher, né, do Estado de Alagoas. Recebi um convite do deputado Pedro Vilela para poder estar à frente, levar essa bandeira, a bandeira das mulheres, para poderem se engajarem na política. Por que Ana Hora recebeu esse convite? O que a senhora identifica como tendo sido o motivo desse convite ou o que foi na prática? Ter sido vereadora, ter essa carreira, ter uma militância, ter já um nome consolidado ou a condição de empreendedora, de uma empresária conhecida, de uma empresária que está à frente de empresas conhecidas, de ter, em especial, o nome Ferreira Hora por trás. Felipe, eu acredito que isso tudo é um conjunto, né? Eu acredito também pelo trabalho que eu executei ali na Câmara de Vereadores, com a seriedade que eu tive ali para levar projetos realmente para beneficiar a população de Maceió, projetos que realmente hoje eu posso dizer que foram projetos que eu pensei muito antes de poder levar ali para a Câmara. Então, eu vejo assim que esse convite foi feito não só pelo fato de eu ser empresária, mas também pelo trabalho executado no meu trabalho social que eu tenho, um trabalho que realmente hoje ele tem mais de 17 anos, então eu acho que deve ter sido por isso, e o presidente, né, viu esse trabalho, reconheceu o meu trabalho e me convidou e eu aceitei este desafio. E como é que está a campanha e, logo em seguida, quais as propostas que a Ana Hora pretende levar para a Câmara, caso eleita? Felipe, uma das propostas, eu aceitei esse convite, por quê? Porque eu vejo também a necessidade de ter mulheres na política. A gente vê hoje, eu quando estava como vereadora, nós tínhamos na época, eram 21 vereadores, e nós tínhamos 5 mulheres só como vereadora por Maceió. E em 2020, quando houve a eleição, aumentou o número de cadeiras de vagas na Câmara de Maceió. Passou para 25 vagas. E, para minha surpresa, ao invés do número de mulheres aumentarem, muito pelo contrário. Hoje nós só temos 4 mulheres vereadoras por Maceió. E eu não entendo por que acontece isso.
eu fico me perguntando por que as mulheres não estão mais envolvidas. E eu também, logo depois das eleições, eu falei, talvez eu não entre mais candidata. Mas aí eu parei, refleti e eu disse, precisa realmente de mulheres que tenham interesse de levar políticas públicas para que a gente possa ter uma Alagoas diferente. Aí, a que tu atribuirias enquanto uma política, enquanto alguém que tem já essa carreira política? É a mulher não se identificar com a mulher que elege, não se identificar com a mulher que candidata, não haver ainda esse espaço, ou os partidos em si serem dominados pelos homens. Já que no caso, por exemplo, até nesse caso aí, o convite para que a Ana Hora seja candidata partiu de uma liderança masculina. Isso, eu acredito, hoje eu sou totalmente contra essa cota de 30% de mulheres. Por que eu sou contra? Porque eu acho que todo partido, quando ele chega e ele consegue colocar o percentual, é como se não viesse mais mulheres para poder participar. Meio que se acomoda com aquilo ali, cumpriu, está cumprida a legislação, fica por isso mesmo. Isso. Então, o que eu digo a vocês, mulheres, vamos hoje realmente exercer a função de política. Nós precisamos de mais mulheres na política para que o que hoje está acontecendo a gente possa mudar. E só vai mudar se tivermos mais mulheres. E há enfrentamento, não necessariamente no sentido tão agressivo assim, mas na busca por espaço dentro do partido, ou as mulheres que estão no partido, meio que da mesma forma como acontece com o partido, que ele se acomoda com essa situação. A mulher dentro do partido, ela atende, ela segue orientações de lideranças masculinas ou procura espaço enquanto mulher? Olha, eu falo por mim. Desde quando eu saí candidata a vereadora por Maceió, eu sempre levei muita bandeira do meu nome não estar muito ligada ao do meu marido. Por quê? Porque eu não queria ser a Ana Hora, esposa do Ferreira Hora. Eu queria realmente ser conhecida como a Ana Hora, a mulher que tem um trabalho, a mulher que pode fazer uma função lá dentro, uma mulher que tem projetos, mas hoje a gente sabe que, para que isso possa acontecer, realmente nós temos que ter pulso firme e nós temos que ter determinação e temos principalmente que ser mulheres que tenham dignidade e respeito com as outras mulheres. E essa situação acontece, o senhor já verificou isso na tentativa de, com outras mulheres ou então individualmente, buscar espaço, seja nessa legenda, seja em outras situações, seja num plenário, num grupo, numa comissão parlamentar, na experiência na Câmara e tudo mais, e não encontrar esse espaço, não ser dado esse espaço pela condição da mulher, ainda haver resistência da parte dos homens, dos políticos homens? Sim, eu posso falar por mim. Aconteceu um fato já comigo dentro da Câmara de Vereadores, que foi um fato muito desagradável, consta até na minha rede social esse fato, que houve uma votação lá dentro da Câmara e lá dentro eu e mais 2 ou foram 3 vereadores votamos contra. E, na época, um vereador, ele pegou a tribuna e ele disse que entendia os votos dos outros, mas apontou que não entendia por que eu estava votando daquela forma. E ali houve um embate meu e dele, e eu realmente disse assim, primeiro, você tem que me respeitar como mulher. Eu não estou aqui para fazer o nome, porque o nome eu já tenho, mas eu estou aqui realmente porque eu defendo aquilo que é certo. E muitas das vezes, Felipe, quando eu estava lá dentro da Câmara de Vereadores, as pessoas falavam assim, a vereadora ela é oposição. Eu falava, eu não sou nem oposição nem situação. Eu sou realmente uma pessoa que trabalha dentro daquilo que realmente eu acho que é certo. Se o projeto que vem, que eu acho que é certo, você pode contar com o meu voto. Mas aquilo que eu acho que não é, infelizmente, eu não vou votar a favor por nada. E, a propósito, só para a gente relembrar a trajetória de Ana Hora até chegar à Câmara de Vereadores de Maceió. É engraçado, né? Porque, assim,
quem me vê hoje assim, e diz assim, essa mulher já nasceu, já pensou sempre ser política? Nunca pensei, na verdade, em ocupar um cargo político, nunca. Eu lembro que em 2016, quando eu fui lançada candidata, eu tive um pouco de resistência, porque eu sempre fui empresária. E, na verdade, eu dizia assim, eu não sei se eu realmente vou conseguir lidar com a política. Mas, eu chegando lá, eu era uma parlamentar assim, muito atuante. Eu tive, na época, 6.517 votos. Eu fiquei na primeira suplência. Eu fui suplente de 5 vereadores. E depois eu fui chamada para assumir, quando um dos vereadores assumiu um cargo de diretor-presidente do PROCON. E foi quando eu fui convidada, eu não fui convidada. Eu, como era a primeira suplente, eu assumi. Né, como vereadora. E ali eu comecei a ver que não é fácil para a mulher na política. Não é fácil. Porque, muitas das vezes, pelo fato de ser minoria, as mulheres, né, na política, a gente tem muita sensibilidade com as coisas. Então, a gente vota pensando realmente na população, a gente vota pensando naquela pessoa que mais precisa. Não que eu queira dizer que não tem homens que também façam isso. Eu não estou generalizando de jeito nenhum. Mas a mulher, por si só, ela é mãe, ela é diferente. Ela tem sensibilidade muito maior, Felipe. Então, é isso aí. Na verdade, o que é que acontece? Quando eu estava ali como vereadora, eu era a vereadora que as pessoas diziam assim, eu era a primeira a chegar, eu não faltava uma sessão. Eu lembro que eu faltei uma sessão uma vez, porque eu fui para Brasília para defender uma causa que foi sobre a hanseníase, né? Eu fui convidada por uma deputada federal aqui de Alagoas, e chegando lá, assim, eu participei de um embate junto com a ONU, e foi muito interessante para mim, né? Porque lá eu também comecei a ver o mundo como é em Brasília. E é por isso que hoje eu tenho esse interesse de realmente ir para Brasília para lutar por algo bem maior pelo nosso Estado. A gente vai fazer um intervalo e já continua aqui entrevistando a candidata a deputada federal pelo PSDB, Ana Hora. Já. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre a movimentação de máquinas, veículos e pessoas na região de fechamento e monitoramento dos poços. Com foco na segurança das pessoas e na solução do fenômeno geológico, a Braskem segue com os trabalhos de fechamento e preenchimento dos poços de sal. A movimentação de equipes, caminhões e máquinas na região acontece para a realização dessas obras e para completar a rede de monitoramento do solo nos bairros, que é uma das mais modernas do país. Sondas, misturadores, esteiras transportadoras e outros equipamentos são utilizados para a realização das atividades, que são acompanhadas de perto pelos órgãos competentes. Para ter mais agilidade, o trabalho é feito 24 horas por dia, 7 dias por semana, por profissionais devidamente autorizados a circular por aquela área e que seguem rigorosos procedimentos de segurança. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este segundo bloco desta edição do Com a Palavra, tendo como entrevistada, tendo o prazer de receber aqui a candidata a deputada federal pelo PSDB, empresária Ana Hora. A gente terminou o bloco anterior, a senhora falando dessa questão do quanto, né, despertou de possibilidades, de potencialidades de ajuda e essa ida a Brasília. E aí, a propósito, eu emendo com aquela questão que eu tinha colocado. Já há alguma proposta, digamos, ou propostas pontuais, ou que a gente pode chamar de eixos de proposta, aquela coisa mais geral, no teu programa, no teu projeto de uma eventual eleição chegando à Câmara dos Deputados? Felipe, tem algo assim que eu, como empresária, eu vejo hoje que nós temos cota para tudo, né?
Nós temos cota para jovem aprendiz, nós temos cota para PCD. E um dos projetos que eu acho que tem que realmente ter é em relação a cotas para dependentes químicos. A gente vem atravessando momentos muito difíceis, né? A gente sempre passou, nós vivemos numa cidade, né, e no estado que ele é muito turístico. E, infelizmente, a questão da droga ela anda muito dentro do nosso município, principalmente Maceió. E um dos projetos que eu acho que tem que ter é a inserção dessas pessoas que são dependentes químicos, porque hoje o dependente químico, pela ONU, ele já é visto, ele é uma doença. Então, eu acho que hoje o poder público ele precisa também inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Eu venho dizendo direto e tem que ter essa cota. Não levar essa cota para os empresários, jogar mais esse papel para os empresários, mas para o poder público. Porque se hoje um dependente químico ele está numa clínica e ele se recupera, muitas das vezes ele sai perdido, sem saber para onde ir. E eu acho que essa cota tem que existir como projeto de lei federal, para que o poder público ele possa pegar esses jovens e levar para poder ter o primeiro emprego também. Certo? Aliás, esta foi uma das propostas, entre um dos 12 projetos de lei que a senhora apresentou na Câmara Municipal, né, enquanto representante aqui no município, entre os quais, por exemplo, a proposta para a criação do Dia do Porteiro, para a concessão do título de cidadão honorária de Maceió, a alagoana, porém não daqui de Dois Riachos, Marta, a jogadora Marta, 6 vezes aí a melhor do mundo, a pessoa que mais marcou gols em partidas oficiais com a camisa da Seleção Brasileira, é uma alagoana, é mulher, além disso e além de outros. Quantos desses 12 projetos de lei foram efetivamente implantados, se tornaram políticas públicas, se viraram realidade, saíram do papel? Uma delas foi em relação à questão que eu entrei com um projeto dentro da Câmara, esse do porteiro, né? O Dia do Porteiro. Tem também o Dia do Evangélico, que a gente também, eu coloquei, mas eu tenho projetos que ele está em andamento lá dentro da Câmara, eu espero que os meus amigos, depois eles aprovem. Um deles, eu também, na época, eu entrei com um projeto para colocar a questão Aqui em Maceió, nós tínhamos muitos homicídios, muitos. Suicídios. E esse suicídio sempre acontecia aonde? Aqui, No Rio. Na Grota do Cigano. As pessoas iam ali para aquela ponte e cometiam suicídio. E eu entrei com esse projeto dentro da Câmara de Vereadores para que fosse colocada uma tela de proteção ali naquela região. Felipe, e a minha alegria é que hoje nós tivemos essa pandemia toda e não houve um suicídio naquela região. Mas por quê? Porque a prefeitura ela acatou e ela colocou essa tela de proteção. Mas aí, nesse caso, especificamente, digamos, no processo que leva a esse desfecho trágico, é a etapa final. Mas há toda uma cadeia de fatores que antecedem isso. Isso. Que também tem que ser tratado. Esse daí, e quando eu entrei com esse projeto, dentro do projeto eu coloquei o seguinte, que além das pessoas que cometiam suicídio, aquelas pessoas que estavam ali embaixo, que presenciavam aquela cena. Crianças que estavam ali embaixo e presenciavam. Eu, antes de fazer essa solicitação desse projeto, eu fui lá, em loco, conversei com alguns moradores daquela região, e muitos deles me disseram que algumas pessoas, quando iam fazer isso, elas caíam dentro de algumas casas. Imagine. Então, hoje nós temos que tratar muito desta área. Eu tenho um projeto lá dentro da ONG, da Hora, que ela trabalha muito com o psicológico. Eu tenho psicóloga lá, eu tenho assistente social, porque nós sabemos que nós estamos vivendo momentos muito difíceis. E se realmente não for tratado isso aí, não tem como. Logo depois que foi colocada aí na ponte do Reginaldo, eu soube de uma pessoa que ela foi para a ponte de Valdo Suruagi.
E ali, infelizmente, ela cometeu suicídio. E nesse meu projeto não só era para a Ponte do Reginaldo, é para todo local que realmente venha ter essas condições das pessoas. E há também alguma coisa prevendo, não só a coisa tópica da ponte em si, do espaço, que pode predispor a isso, mas algo prevendo também essas etapas anteriores, um apoio psicológico anterior a tudo isso? Eu sempre digo o seguinte, porque a prevenção ela é o principal. Sim. Porque não adianta você, depois que acontece, não. É igual quando eu falo do dependente químico. Hoje, o que é que tem que ser feito? Vá levar para as escolas, como antigamente a gente via. Os próprios pessoal, os militares, eles iam para escolas, eles mostravam isso aí. Quando eu era jovem, eu assisti muitas das vezes isso chegar nas nossas escolas, porque depois do fato consumado fica muito mais difícil. Isso gera até uma despesa muito grande para o poder público. Só que aí, no caso, a propósito, também, especificamente dessa questão, eu faria uma ressalva do seguinte: é preciso essa conscientização, a senhora mencionou o segmento específico que fazia isso, só que hoje muitas autoridades, inclusive, questionam a forma como era colocado isso, até estigmatizando esse usuário que hoje se vê que é uma pessoa que passa por uma questão de saúde. De saúde. Né? Antes era estigmatizado e como tal, tratado como um bandido, recebendo um tratamento de polícia, em vez de ser um tratamento de saúde. Essa era, inclusive, a abordagem que se fazia quando essas autoridades, no passado, colocavam essa questão. Né? Não há que se fazer uma mudança nessa abordagem didática para a criança e além da questão do tratamento da questão da dependência química, eu acrescento também a questão da educação, né, em relação à educação sexual, como chegou a ser bastante questionado recentemente, de não se fazer isso, mas quando não se faz, se omite o problema e não significa que ele não vai ser resolvido. Hoje, a gente, quando você fala em relação... Eu citei na época que eu era jovem, né? Que acontecia isso hoje. Mas hoje nós temos profissionais qualificados que podem levar essa consciência para os jovens, as crianças, para a sala de aula. Né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Assim que quando a gente fala, infelizmente as pessoas veem de uma forma, quer ser diferente. Não é. É porque nós estamos vivendo numa sociedade que, infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade que a gente está vendo que a situação não está fácil. Não está fácil. Mas por que não está fácil? Já não estava, mas depois, devido à pandemia, ela realmente se tornou uma situação, hoje, de saúde mesmo, pública, complicada. Entendeu? E quem é que pode resolver isso? É o poder público. E aí eu entro numa outra questão também, mencionando agora especificamente a condição empresária da candidata, da ex-vereadora e política, que pelo visto assim, a gente vê essa preocupação do social, com o social, que deve ser o foco do político, a pessoa com a condição política em si, que a gente vê também essa preocupação na forma como a senhora fala no seu discurso. Recentemente, houve uma manifestação de empresários de grande porte, sem desmerecê-la, é uma empresária de grande porte aqui, defendendo até uma quebra institucional, defendendo um golpe de Estado, temendo que, a esquerda chegando ao poder no Brasil, haveria problemas empresariais. Como é que a senhora vê essa situação? Hoje eu vejo uma polarização muito grande em relação... Hoje ou você é de um lado ou você é do outro. Então, a coisa está ficando muito complicada. A gente, hoje, quando a gente se manifesta que ou você, hoje, é Bolsonaro ou você é Lula, está muito complicado. Eu, na verdade, o que é que eu vejo? Eu vejo hoje um país que a gente realmente tem que ter o carinho e o cuidado com o outro. Eu vejo que eu, mesmo sendo empresária, eu digo direto, não é fácil ser empresária no nosso país. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, nós temos uma carga tributária
difícil demais, principalmente para quem tem uma quantidade de funcionário que eu tenho. Não é fácil você ser empresária no nosso país. Então, eu hoje fico muito preocupada com o que está por vir. Estou muito preocupada mesmo, Felipe, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe, a gente está vivendo momentos que, quando brigas em família, hoje você está dentro de uma rede social, quando você está dentro de uma rede social, quando se você se manifestar contrário àquilo que a outra pessoa pensa, as pessoas começam a lhe agredir com palavras. Hostilizar mesmo. A lhe hostilizar. E eu estou vendo famílias realmente... Eu vejo assim, a família, para mim, é algo essencial. Mas a gente está vendo famílias hoje brigarem de uma tal forma que, dentro do próprio contexto familiar, aquilo não pode mais ser levado. De você dizer assim, olha, eu tenho minha opinião, por isso que eu digo direto, que este voto secreto era a melhor coisa. O voto secreto é a melhor coisa. Em relação à questão dos empresários, eu não sei realmente, assim, quando você me falou do que está acontecendo em relação à questão dos empresários, porque eu conheço os empresários também que são da esquerda. Eu conheço empresários que são da esquerda. E eu também conheço empresários que são da direita. Certo? Então, hoje eu só digo o seguinte, que nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país com a carga tributária. Nós, empresários, a gente não aguenta mais. E que isso aí precisa mudar. Essa bandeira eu também levanto, que quando eu estiver na Câmara Federal, isso aí vai ser uma luta minha em relação à questão dos empresários, das empresas, porque somos nós geradores de emprego, somos nós que movimentamos a economia do país. A gente vai para o segundo e último intervalo, para daqui a pouquinho vir com o terceiro bloco desta entrevista com a candidata a deputada federal, Ana Hora. Um pouquinho só. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre a movimentação de máquinas, veículos e pessoas na região de fechamento e monitoramento dos poços. Com foco na segurança das pessoas e na solução do fenômeno geológico, a Braskem segue com os trabalhos de fechamento e preenchimento dos poços de sal. A movimentação de equipes, caminhões e máquinas na região acontece para a realização dessas obras e para completar a rede de monitoramento do solo nos bairros, que é uma das mais modernas do país. Sondas, misturadores, esteiras transportadoras e outros equipamentos são utilizados para a realização das atividades, que são acompanhadas de perto pelos órgãos competentes. Para ter mais agilidade, o trabalho é feito 24 horas por dia, 7 dias por semana, por profissionais devidamente autorizados a circular por aquela área e que seguem rigorosos procedimentos de segurança. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este terceiro e último bloco, trazendo aqui a candidata a deputada federal pelo PSDB, ex-vereadora e empresária Ana Hora. A gente terminou agora há pouquinho, no bloco anterior, falando de um contexto mais geral, um contexto de âmbito nacional, e eu perguntaria o que diante dessas eleições, diante da situação que a senhora colocou, dessa situação polarizada que nós vivemos, o que mais teme? Enquanto empresária, enquanto alguém com esse foco no social, enquanto mulher também, e enquanto alguém que trabalha com projetos de futuro. O que mais teme? Uma eleição de um lado ou de outro? Uma eleição de esquerda ou uma reeleição de Bolsonaro? Eu temo mais pela uma eleição de esquerda. Porque, assim, nem tudo hoje que se diz em relação à questão do atual presidente, não que não seja verdade. Eu acho ele uma pessoa que, às vezes, até sem educação, a forma como ele fala, eu acho que a função, o cargo que ele exerce não pode ser dessa forma, entendeu? Mas eu sou contra qualquer tipo, até que foi provado, ou que me prove, em relação à questão
de desonestidade. Pelo que eu vejo aí, essa questão da Lava Jato, do Petrolão, essa situação, eu tenho medo, eu fico com medo que isso realmente venha acontecer novamente. Porque eu, como empresária, uma das coisas que eu prezo é por honestidade. E eu acho que isso cresci com meus pais, pessoas simples, analfabetas, mas sempre me ensinaram isso. Então, uma das coisas que eu prezo é a questão de honestidade. Estou no mercado de trabalho há mais de 30 anos. Eu creio que os funcionários meus, eles não têm o que falar, porque se tem uma coisa que eu prezo é pagar salário em dia, é pagar o que eles têm de direito. Então, é isso a minha preocupação, que realmente o que venha para acontecer, eu não sei, sabe, Felipe, é algo muito sério. E como eu falei antes, assim, eu estou vendo família ser destroçada por causa dessa polarização. Eu estou vendo assim que eu participo de alguns grupos políticos e eu fico preocupada, porque é algo muito sério que eu fico vendo ali, eu observo e eu digo, minha gente, o que é isso que está acontecendo? Entendeu? Então, nós estamos aí chegando agora, no dia 2 de outubro, creio que vai ter 2 turnos, né? E a gente não sabe como é que vai ser. A gente não sabe o que é que vai acontecer com o nosso país. E para você ver que a economia do país está toda parada. Enquanto não houver eleições, a gente está com tudo, eu digo isso como empresária, está tudo parado e a gente quer que realmente aconteça logo essas eleições para o Brasil ele caminhar, ou sendo de esquerda ou sendo de direita, mas ele tem que caminhar. É isso que eu digo. E, a propósito disso, Alagoas, situação, a conjuntura daqui. Eu hoje estou junto com o governador Rodrigo Cunha, junto com a Jo Pereira, que é uma mulher que eu tenho a maior admiração, é mulher, é a primeira vice-governadora aqui do nosso estado, né? Então, foi uma das questões que realmente eu sentei com a Jo, nós conversamos. É uma pessoa que tem um trabalho muito bom, né? E aqui em Alagoas eu espero que realmente seja uma eleição pacífica. É isso que eu espero, independente de partido, mas é isso que eu quero. Mas, a propósito, também, e a senhora falou da preocupação com a lisura, é um grupo que está ligado a Arthur Lira, que está no noticiário, já tem meses, por várias irregularidades agravadas agora com a situação de Rio Largo. Na verdade, o que é que acontece? Eu vejo assim, que quando o outro candidato, ele foi junto com o nosso ex-governador, que eu também tenho maior admiração, gosto muito dele, certo? Mas eu digo que é questão de grupo. Você não ganha uma eleição se você não tiver grupo, se você não tiver pessoas que possam lhe ajudar. Eu vejo o Rodrigo Cunha, ele em nenhum momento ele se manifestou para qual presidente ele está apoiando, porque ele disse que eu quero governar com o que venha, certo? Tanto que seja da esquerda ou o que se diz da direita. Então, eu hoje estou não por causa do presidente da Câmara, mas sim por causa do meu candidato a governador, que é Rodrigo Cunha. A propósito aí também da situação que a senhora mencionou, de Jo Pereira ainda está na condição de candidata a vice, seria a primeira pessoa a ser, caso eleita, ocupar um cargo dessa natureza aqui em Alagoas. A senhora foi também a primeira vereadora do seu segmento empresarial. Isso, eu sou empresária, né? Também sou corretora de imóveis, né? Foi feito um levantamento na época e foi visto que eu era a primeira vereadora corretora de imóveis de uma capital, né? Eu não exerço a função de corretora, mas eu trabalho com a administração de condomínios. Então, indiretamente, eu sou corretora nesses prédios que eu administro, porque eu tomo conta do patrimônio das pessoas que ali colocam os contratos dentro da minha empresa. Este segmento aqui em Maceió, aqui em Alagoas, está pujante? Qual a avaliação que a senhora faria nesse momento? De corretor de imóveis? É um setor que eu digo que é um dos melhores setores, porque nós vivemos numa cidade que é uma cidade que é muito procurada.
né? Então, tanto é que a gente vê em relação à quantidade de construção civil. Hoje aqui você vê assim, as construtoras constroem, e eu tenho parceria com algumas construtoras, e quando constrói, os apartamentos já logo de imediato já estão quase todos vendidos. Então a gente vê hoje o boom que está o mercado imobiliário aqui no nosso estado, é muito grande, porque você chega, não só é na capital, você chega aí também nos municípios tipo Arapiraca, você vê hoje torres de prédio, né? Então a gente vê que realmente Alagoas é uma cidade que as pessoas procuram. Eu digo que Maceió também é uma cidade que as pessoas, quando eu vou lá para fora, que eu digo que moro em Maceió, todo mundo fica assim, feliz de saber que eu moro aqui. E diz assim, e eu ainda digo assim, que eu moro numa cidade onde as pessoas vêm fazer turismo. Só que muitos desses adquirentes são justamente de fora, e o povo de Alagoas. Mas também tem, Felipe. Se você vê hoje a carteira de clientes aqui, tanto é que quando é lançado um prédio, os corretores de imóveis eles já sabem quem são as pessoas que eles têm que procurar para poder adquirir esses imóveis. Porque se fosse também só sobreviver a parte aqui imobiliária de clientes de fora, com certeza ela não iria aguentar pela quantidade de imóveis. Você vê também a questão dos imóveis comerciais, de salas comerciais. O investimento agora está sendo muito grande. Se você partir ali para aquela região ali da parte do litoral norte. Do litoral norte, a quantidade de prédios que estão sendo feitos, comerciais, e todos, muitas das vezes, eles já são vendidos quando eles ainda estão no lançamento. Muita gente questiona o impacto ambiental e o impacto as outras formas também que estaria numa região que, no momento, não está preparada ainda para recebê-lo. Isso. Eu, quando estava na Câmara de Vereadores, disse que o plano diretor daqui é muito antigo. E a gente vem aguardando esse plano diretor há muitos anos. Eu fui procurada por alguns empresários que têm alguns... empreendimentos naquela parte do litoral norte, principalmente de resort. Porque o resort, naquela região ali, ele só pode ser construído, eles constroem até 3 pisos. E a preocupação deles são essas torres muito altas, naquela região do litoral norte. E alguns deles me procuraram, dono de construtora, e até hoje eu não estou mais na Câmara de Vereadores, e eu não sei se o plano diretor ele já foi para a Câmara para ser aprovado. Há uma demanda por isso, há uma necessidade para isso, na parte de Maceió. Isso, e é a nossa preocupação, porque a gente sabe que o litoral norte não adianta também construir esses edifícios enormes e não ter estrutura, para que aquela região ele possa aguentar aquilo ali, porque é questão de tudo, infraestrutura, de água. A gente vê aqui, tem alguns municípios aqui em Alagoas que a gente chega, quando chega na alta temporada, você fica sem água, você fica sem energia. Por quê? Porque realmente aquele local ele não foi feito para aguentar a estrutura que hoje tem. E nós precisamos realmente que esse plano diretor ele seja aprovado. Minha cara, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Felipe, agradeço a vocês, agradeço a todos vocês. Eu quero mandar um recado agora, exclusivo para vocês, mulheres. Participem da política, vejam, nós estamos num momento que não está sendo um momento muito fácil, mas nós temos o poder do nosso voto para tomar essa decisão. Muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui. Mas, como sempre, como você sabe, deixando aquele para pensar, para refletir. Quando uma mulher sai de casa para trabalhar, enfrenta machismos, julgamentos e tantos outros obstáculos. Mas quando consegue fazer isto, ela se torna poderosa. E ao ser poderosa, é como o pôr do sol. A gente pode olhar milhares de vezes, mas nunca se cansa de se deslumbrar com isso. Até.